uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a razão por que eu tenho que crescer, pastor? Por que nós temos que crescer? Porque fazemos parte de um só corpo. Todos nós temos um único só Espírito. O Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você. Então esse negócio de viver em guerra não está certo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo. É uma só expectativa, uma só esperança. Isso quer dizer que tanto eu quanto você e ela, quanto você e ele, vamos morar em um único céu. Essa é a razão de crescermos, porque vamos para lá juntos. Sabe por quê precisamos crescer? Porque temos um Senhor em comum. Eu fico pensando às vezes as orações que Jesus escuta. Você dobra o joelho na sua casa, dobra o joelho na minha casa. Eu falo assim: Senhor, está vendo aquele irmão? Eu não gosto dele. Eu quero que o Senhor mostre para ele que o Senhor é o meu Deus. Faça ele saber que eu sou teu servo, ó Deus. E a gente gosta de citar as orações do Antigo Testamento. Se eu sou o teu servo, ó Deus, mostra para ele. Faz descer fogo, Senhor. E aí, esse mesmo irmão está de joelho na casa dele, falando: Senhor, sabe o pastor André? Faz ele saber que eu sou o teu servo. Se eu sou o teu servo, eu fico pensando, como é que Jesus olha essas orações? É o mesmo Senhor. Por isso há razão de crescimento. Precisamos crescer, porque o Senhor é o mesmo. Olha só, precisamos crescer, porque é só uma fé. Eu não sou salvo de uma forma e você é salvo de outra forma. O meio pelo qual fomos salvos é o mesmo: a fé, a substituição da morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque eu creio nisso, eu sou salvo. Porque você crê nisso, você é salvo. Eis aí uma razão pela qual devemos crescer. E crescer juntos. Um só batismo. Paulo provavelmente está aqui citando o ingresso no corpo de Cristo. Ele está dizendo: a todos nós ingressamos no corpo de Cristo da mesma forma. E ele completa o versículo número 6 dizendo: tem enfim um só Deus, que é Pai de todos. Por que precisamos crescer? Porque temos o mesmo Pai. Um terceiro aspecto do crescimento que eu quero ver com os irmãos nesta noite está no verso de número 7, ao verso de número 11. São as ferramentas para o crescimento. Se nós olhamos as bases para o crescimento, vimos as razões para o crescimento. Agora precisamos olhar quais são as ferramentas que Deus utiliza para o crescimento. Uma mãe que cuida do seu bebê sabe muito bem que tem que ter alguns cuidados importantes. O crescimento do filho é proporcional ao cuidado que a mãe demonstra a ele. A mãe precisa dar um alimento certo, um alimento balanceado. A mãe precisa investir o tempo no filho. Para que uma criança ande, é preciso ter tempo investido com ela. Para nós é muito simples. Nós andamos com uma facilidade. Hoje a gente já até esqueceu como a gente aprendeu a andar. Mas uma pessoa que sofre um acidente, porque tem uma deficiência visual, como o caso do Paulinho, sabe o quanto esse benefício de andar é difícil com algumas limitações. Deus também tem as suas ferramentas para que o crescimento seja efetivo. E olha só o que Paulo nos indica. Eu quero já, para ganharmos tempo, já avançar para o verso de número 11.
e Ele mesmo deu uns para apóstolos. Observe que o verso começa dizendo: Ele mesmo deu. Não foi ninguém. Ninguém um dia acordou e disse dos apóstolos: eu vou ser apóstolo. Não. Jesus chamou, Jesus deu à igreja. Este termo apóstolo aqui tem dois significados, é óbvio. Tem aquele significado técnico, que para ser apóstolo tinha que ter visto o Senhor, ter recebido o chamado do próprio Senhor e ter acompanhado os ensinos de Cristo. Nesse caso, tiveram apenas os apóstolos da Bíblia. Mas existe o termo simples da palavra, o sentido que é aplicável a todo cristão, porque a palavra apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados. Então, no sentido técnico da palavra, não há como mais haver apóstolo. Tem uma turma aí que se chama apóstolo, mas não nesse sentido. Eles até querem, mas é impossível. Agora, no sentido comum, todos nós somos apóstolos do Senhor. E quem foi que deu os apóstolos à igreja? Jesus Cristo. Mas o texto continua: e outros para profetas. De novo, há dois sentidos nessa palavra: o sentido técnico da palavra, que o profeta era aquele que proclamava, que recebia uma revelação de Deus e anunciava com uma finalidade de que a sua profecia fosse inserida no cânon bíblico. Mas, entretanto, existe o sentido simples da palavra, que é todo aquele que profere uma verdade da palavra de Deus, todo aquele que profere a palavra de Deus. Logo, nesse sentido, todo cristão é profeta também. Agora observe, o texto continua: e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores mestres. Quais são as ferramentas que Deus utiliza para o crescimento? Deus utiliza pessoas escolhidas por Deus para treinar outras pessoas, para comunicar sua palavra a outras pessoas, a fim de que o crescimento seja efetivo. Quem foi que colocou esse líder nesse departamento? Deus. E Deus vai usar esse líder para fazer com que você cresça. E às vezes o crescimento é proporcionado por coisas que não nos agradam. Quem foi que colocou o pastor Marques no Bom Sucesso? Deus. E Deus vai usar o pastor Marques para promover crescimento na igreja. E às vezes o crescimento é promovido por meio de uma exortação, por meio de um apontamento do erro, por meio de uma correção. Correção ninguém gosta de receber. Ninguém gosta. Mas tudo isso é para o crescimento da igreja. Então, eu quero te dar aqui um conselho de pastor. Ame os líderes que Deus colocou na sua vida. Às vezes é difícil, porque os líderes também são pessoas que erram, que cometem erros, que são pecadores, mas que Deus colocou exatamente onde pôs para promover o seu crescimento. Então aproveite o máximo do seu líder, porque Deus está usando ele para que você cresça na presença do Senhor. O pastor Marcos está aqui e haverá um dia, eu espero que seja muito cedo, não estou profetizando, haverá um dia que Deus vai tirá-lo daqui e enviar para um outro rebanho que também precise dos seus ensinos. Então aproveite quando o pastor Marcos está aqui. Aproveite todos os obreiros, porque ninguém está sentado aqui porque quis, porque acordou um dia de manhã e disse: eu vou ser presbítero, eu vou ser pastor. Não.
estão aqui por causa do início do verso de número 11. Ele mesmo veio, o Senhor escolheu. Aproveite os líderes que Deus te deu. Enfim, o quarto aspecto que eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o crescimento é acerca dos propósitos do crescimento. Verso de número 12 ao verso de número 16, eu quero ler esse texto com os irmãos, por favor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Enfim, pastor, quais são os propósitos do crescimento? Por que Deus quer que eu cresça? É porque Deus quer que todos nós sejamos semelhantes a Jesus. Deus quer que eu e você sejamos iguais a seu Filho. Deus não vai, desculpa essa expressão, mas Deus não vai descansar enquanto você e eu formos iguais a Jesus. Max Lucado tem um livro muito interessante, ele escreve tantas coisas interessantes, mas o título desse livro é muito bom. O título do livro é Simplesmente como Jesus. E acima do título do livro, ele escreve a seguinte frase: Deus te aceita como você é, mas se recusa em deixá-lo desta forma. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Se é possível usar o advérbio simplesmente em relação a Jesus. A razão pela qual Deus quer, o propósito do crescimento, é que eu e você sejamos como Jesus Cristo. É por isso que você às vezes enfrenta luta na sua vida. É por isso que às vezes você enfrenta dificuldade na sua vida. É por isso que às vezes você diz: Senhor, eu estou te louvando. Olha, Senhor, olha como eu invisto tempo na igreja, ensaiando, eu vou antes do culto, eu pego meu instrumento, eu estou lá na liderança, eu preparo sermões, eu dou aula na escola dominical, passo a semana toda estudando, e olha só a luta que eu estou enfrentando, Senhor. Sabe por quê? É porque Deus está promovendo crescimento na sua vida. Isso é crescimento que o Senhor está promovendo. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós achamos que a situação é para nos derrubar. Não, o pastor me colocou aqui, ele não orou para isso. Ele não orou tempo suficiente, porque olha a luta que eu estou enfrentando, olha a dificuldade que eu estou enfrentando, como é difícil reger esse departamento, Senhor. Mas eu quero lhe dizer que todas essas dificuldades é para o seu crescimento. Um segundo propósito interessante que há nesse texto que acabamos de ler é que o crescimento tem um propósito de promover estabilidade. É interessante olhar para o termo que Paulo utiliza, para que nós não sejamos, para que vós não sejais, mas como meninos inconstantes. A palavra que Paulo utiliza dá exatamente a ideia de imaturidade, de pessoas que estão tambaleando, de pessoas que estão, mas não estão firmes.
Sabe quando as mulheres vão andar de salto alto e quando estão andando aqui nesse chão tranquilo, mas pega o chão de terra, cheio com aqueles pedriscos, é difícil, não dá para andar. Você anda instável, a qualquer momento você pode cair. Por quê? Porque não tem estabilidade. Os irmãos que conduzem o seu carro sabem que quando o carro fica desalinhado ou quando o pneu está desbalanceado, depois de uma certa velocidade atingida pelo veículo, você perde a sua estabilidade. O volante treme na sua mão, você parece não ter controle do carro. Sabe por quê? Porque o carro não está estável. O crescimento tem o propósito de promover estabilidade no cristão. Já viu aqueles cristãos que hoje estão aqui, amanhã estão em outra igreja, hoje estão aqui, amanhã não estão fora da igreja, se afastam, e aí lá vai a equipe de visita, tem que visitar, dizer, não, por que você parou de ir aos cultos? Por que você não está mais servindo ao Senhor? Não, é porque o irmão lá na porta passou por mim, não me deu paz do Senhor, e eu encontrei com outro colega que diz que o nome de Jesus na Bíblia está errado, aquela turma do Yeshua, a Machia, a Bíblia está toda errada, eu não vou mais para a igreja porque o que o pastor está pregando está tudo errado. O crescimento espiritual produz estabilidade. O crescimento espiritual fará com que você, mesmo em meio às tormentas que vão vir, mesmo em meio às dificuldades que vão vir, mesmo em meio aos temporais da vida, as dificuldades que virão na sua vida, deixem você firme no Senhor. Sabe por quê? Porque você está crescendo. Nenhum vento que vier vai te derrubar. Sabe por quê? Porque você está firme em Jesus Cristo. Um outro propósito interessante e importante para o crescimento é que o crescimento ele é evidenciado, o propósito dele é mostrar o amor. Quando estamos maduros, o nosso amor é evidenciado por uma justa cooperação. Eu gostaria que os seus olhos voltassem um pouco para o texto no início do capítulo, quando Paulo, no final do verso de número 2, diz a seguinte coisa: suportando-vos uns aos outros. Às vezes você escuta aquela expressão, eu não suporto aquela pessoa. Não é essa a ideia que Paulo está trazendo aqui. A ideia que Paulo traz de suportar uns aos outros é a mesma ideia que tem o suporte dessas caixas de som que nós estamos vendo. O suportar é aguentar peso. Quando Paulo diz que devemos suportar uns aos outros, o que Paulo está falando é: carregue o seu irmão. E só consegue fazer isso quem está crescendo. Só tem força para carregar o irmão aquele que está crescendo, aquele que está experimentando o crescimento de Jesus Cristo, aquele que está se parecendo com Jesus. Esse consegue suportar o seu irmão. Enfim, o último propósito que eu quero apresentar acerca do crescimento é que o crescimento ele é útil, ele tem o propósito de que você seja utilizado na obra de Deus. Paulo diz: com a justa cooperação de cada junta. Você sabe o que é a junta do corpo? Os irmãos dizem: olha, eu estou com uma dor nas juntas.
Já viu